Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima em mais um Drops Omicron. Na última terça-feira falei de Nair Benedito, hoje vou falar de um dos fotógrafos que eu mais admiro internacionalmente, uma das pessoas que eu considero talvez o melhor fotógrafo do século XX, que é Josef Kudelka, fotógrafo tcheco, que fotografou a Primavera de Praga, usou naquela época, em 1968, as fotos eram tão fortes e ele daí saiu de Praga, que estava sob o domínio soviético, foi para a França e lá publicava as imagens com um pseudônimo, para que a família dele não sofresse problemas com a ditadura que se instalava na Cortina de Ferro a partir do avanço soviético sobre os países da Europa Oriental. Crianças amadas, essa figura, esse é o nosso querido Josef Kudelka com uma câmera de fotografia panorâmica. Ele lançou um livro chamado Caos, de fotografia panorâmica. Ele fotografou teatro, fez fotojornalismo, fotodocumentarismo e se apaixonou pela fotografia panorâmica. É um grande esteta. Quando eu digo que é um grande esteta, é porque ele vai migrar de um fotodocumental quase de frente de batalha, como a fotografia, por exemplo, de outros grandes fotógrafos como Eugene Smith e Robert Capa, para uma fotografia esteticamente profunda, como no livro Caos. Vamos ver as fotos do Kudelka para a gente poder entender isso de forma mais clara. Essa imagem é uma das imagens mais impressionantes para mim da história da fotografia. Me dá a impressão que cada ponto, cada elemento está na posição tão correta que se eu tirar alguém ou algo desta cena, eu perco a cena toda. Essa laranja sendo jogada para cima, na altura dessa pequena casinha ao fundo, na altura desse cavalo. Essa fotografia faz parte do livro Gypsies. Kudelka fotografou os ciganos na Europa. Você veja, até a linha do horizonte. Eu tenho uma impressão nessa imagem de que eu tenho dois planos quase que colados no Photoshop. Esse plano que está lá na linha do horizonte, do cavalo, da casinha, e dessa bola que ela saía, essa laranja, que é sair da mão desse cigano que joga para cima, deixa de pertencer a esse primeiro plano e vai fazer esse conjunto estético do fundo. Casando com a casinha, casando com o cavalo, nessa altura de um segundo plano, muito distanciado desse primeiro plano. Outra questão aqui, a posição, né? Esse sujeito, isso o Bresson fazia muito bem também, né? Esse sujeito tranquilo, este que aparece só do joelho para cima, então há um declive. Então eu tenho aqui um plano em que há um declive, que é esta passagem aqui, ó, dessa estrada onde eles estão, certo? Então eu tenho aqui uma estrada, ele sobre um morro, a estrada, esse sujeito saindo dessa comunhão de corpos que se faz nesse plano aqui. Olha só, ele sai, né, dessa comunhão de corpos. Oswaldo, o que se diz como comunhão de corpos? A impressão que é uma coisa religiosa que você está falando. Não, essa ligação entre esses dois corpos para esse sujeito que assume o protagonismo da cena ao lançar essa laranja para cima. Eu vou apagar os meus traços e quero que vocês vejam a foto de novo, sem essas minhas intervenções. Parece que tudo está num equilíbrio mágico dentro dessa foto. E isso é admirável no Kudelka. Talvez o instante decisivo do Kudelka seja até mais poderoso que o instante decisivo de Bresson, na minha opinião. Nessa imagem você pode notar que é uma panorâmica
E muitos alunos me perguntavam o que é uma imagem panorâmica. E quando você dá aula, você não pode dizer isto é uma imagem panorâmica, aquilo não é. Você precisa dizer o conceito que está por trás de uma imagem panorâmica. E o conceito que eu tive que moldar em sala de aula, e acho que é um conceito interessante, imagem panorâmica é aquela cuja sua base ultrapassa a relação de proporcionalidade com a altura do 2:3. Como assim 2:3? Vamos pegar aqui a altura. Essa altura aqui seria 2. E esta base seria 3. Isto é a fotografia 35 milímetros, 24:36. Se eu tivesse só este enquadramento, você diria que essa foto não é panorâmica. Você diria que é panorâmica? Claro que não. Mas se ultrapassar essa proporcionalidade de 2, tendo a base numa proporcionalidade maior que 3:2 de altura, nós dizemos que é panorâmica. Quer ver? Mesmo que eu não pegue a imagem toda agora, eu vou simplesmente dobrar essa base. Note que ao dobrar a base, eu já tenho nessa imagem criada em cima da imagem do Kudelka uma fotografia que todos diriam que é uma panorâmica. Por quê? Porque eu tenho aqui 2, mas eu tenho 6 de proporção de base, certo? Aqui eu já tenho uma imagem panorâmica. Nós temos aqui, então, uma imagem que está beirando a proporção de 2:8. 6, 7, 8 pedaços, enquanto a altura tem 2 pedaços. Entenderam que é uma fotografia panorâmica? Você tem a base mais representativa do que a proporção 3:2 de altura, é uma imagem panorâmica. Certo, crianças? Mas vamos para o conteúdo. Claro que a proporção muda a estética da imagem. A proporção é a própria estética da imagem. Quando você fotografa quadrado com uma Hasselblad de filme 6:6, possivelmente, digamos, fazer aqui um quadrado, eu teria uma imagem assim. Certo? Teria essa imagem aqui. Muda completamente o nexo de leitura. Quando eu tenho uma imagem panorâmica como essa, eu tenho uma mudança nesta personagem, nessa freira da minha fotografia. Esse guarda-chuva e a presença dela na imagem se tornam muito menores perto da dimensão do horizonte. Então, esse horizonte acaba transformando esta personagem e esse guarda-chuva quase num grafema, quase num detalhe, e não tão fortes quanto estariam numa imagem 1:1, focados e dimensionados somente no guarda-chuva e na freira. Então, essa amplidão que a imagem panorâmica dá tem uma tendência de diminuir o ser humano em relação à natureza. E pode ser isso que tenha atraído o Kudelka. Pode ser que não, mas é uma opinião. Eu gostaria que vocês comentassem, que vocês conversassem comigo e dialogassem aí pelo que vocês acreditam ser o mais interessante. Certo? Nessa outra imagem do Kudelka, uma imagem fotojornalística forte. É a Primavera de Praga, a invasão pelos tanques soviéticos de Praga em 1968. E você vê uma figura desarmada no primeiríssimo plano, abrindo o seu casaco e com um militar em cima de um tanque, com outros 2 militares saindo armados de pistola, e esse militar armado de metralhadora, e ele numa posição de um civil perante um militar armado de metralhadora, como se dissesse visualmente: atire, atire, né? Eu não vou sair daqui.
Imagine a invasão que foi a invasão de Praga ou qualquer invasão a outro país. E é muito complicado, né? Porque os russos terminaram por ajudar, a União Soviética terminou por ajudar com o fim do fascismo nazista e acabaram implementando uma ditadura fortíssima que pegou ali Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Alemanha Oriental, e acabaram vivendo sob um regime que também era tão duro quanto o regime fascista, né? Uma ditadura de esquerda que acabou atrasando muito do desenvolvimento desses países, retirando as liberdades democráticas. Essa imagem é forte, ela não importa se tem esse grão, se tem essa poeira de um filme mais granulado, é um grande flagrante de um grande momento histórico, de grande coragem do fotógrafo que coloca a sua vida em risco para colocar essa foto na história da fotografia e também na historiografia clássica, de como as guerras são terríveis e como a violência sempre acaba alimentando atos de violência. Kudelka é um grande fotógrafo, dá para entender muito bem porque ele foi perseguido e porque ele usava pseudônimo, vendo a força dessa imagem. E para contrastar, nós temos essa imagem feita na Tchecoslováquia. Eu acho impressionante essa visão do anjo, do cavalo, da senhora, um sujeito num corte bastante bruto à esquerda, mas como esse anjo, com essa clave alta de luz, na bicicleta tem uma representação tão poética, um anjo de bicicleta, de tênis, aquela senhora, um anjo jovem, né? A juventude, depois, em contrapartida, aquela senhora com o rosto mais duro, de uma mulher já vivida, e esses cavalos entrando na imagem. O cavalo tem tem uma representação forte também, bíblica, que nós estamos falando de anjos, era importante também falar, os cavalos são os cavaleiros, quando se fala até dos cavaleiros do Apocalipse, parece que tem uma não oposição ao anjo, mas outra representação poética, sagrada, descrita nessa fotografia. É uma fotografia muito forte, que qualquer fotógrafo que tenha 2 neurônios tem que parar e estudar esse enquadramento. Como disse, é um momento decisivo, existe o movimento dos cavalos entrando, existe o movimento da criança que parece que está abandonando, saindo daquela posição, ou passando mesmo. O outro braço está escondido, dá a impressão que ele está apoiado na parede, ou está tirando a bicicleta dali, ou estaria passando. Muito difícil falar qualquer coisa, mas existe estampado um movimento nessa imagem. Muito bem, crianças. Eu falei de Kudelka hoje, um dos fotógrafos que eu mais admiro. Falei de forma coloquial, de forma simples, para que vocês também comentem as fotos, para que vocês peçam que eu comente não só as suas fotografias, como eu já fiz em alguns programas, mas fotografias de grandes mestres, para a gente perceber essa poética na imagem desses que construíram o que nós conhecemos como o fotojornalismo, o fotodocumentarismo, a fotografia artística no século XXI. Tudo que nós conhecemos de fotografia, nós nos inspiramos nesses grandes mestres da fotografia. Como essa semana eu falei de Nair Benedito e hoje de Joseph Kudelka. Um grande abraço.